Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa. A gente continua mergulhando na Confissão de Fé de Westminster. Isso aí. E hoje o tema é fundamental, né? O capítulo 10, Vocação Eficaz. Exato. Um ponto-chave da teologia reformada. Vamos a de novo o comentário do Gordon Clark, O que os presbiterianos creem, para nos guiar. A missão aqui é entender o que é esse tal chamado divino que a confissão diz ser, bom, essencial para a salvação. É isso. Porque a gente ouve falar de predestinação, mas. E aí, como funciona esse chamado na prática, segundo eles? Pois é, a confissão logo de cara afirma que Deus chama eficazmente só aqueles que ele predestinou para a vida. Ou seja, não é um convite geral, tipo, quem quiser vem. Não. É descrito como uma ação específica de Deus, sabe? Poderosa, que acontece pela palavra e pelo Espírito. E que transforma mesmo a pessoa, né? Sim. O texto fala em tirar do pecado, iluminar a mente, trocar o famoso coração de pedra por um coração de carne, renovar a vontade. Aham. E tem um detalhe interessante. Diz que a pessoa vem muito livremente, mas é porque a graça de Deus a tornou disposta. Meio paradoxal, né? Totalmente. E essa distinção é crucial para eles. O texto até cita Romanos, né? Que a eleição alcançou alguns, mas os outros foram endurecidos. Certo. Então tem o chamado externo, a pregação, que é para todo mundo, digamos assim, mas o chamado eficaz, aquele que garante a resposta, esse vem só de Deus e só para os eleitos. Entendi. A ênfase é toda na soberania de Deus, então. Toda. Tipo Isaías 55, que a palavra dele não volta vazia, ou Atos 13, que creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. A ideia é que o destino divino causa a fé, não o contrário. Tá, isso é forte. E me leva para a seção segunda, que fala da origem dessa vocação. De onde ela vem? Assim, a seção 3 bate muito nessa tecla. Vem unicamente da graça livre e especial de Deus. Ponto. Nada na pessoa. Tipo, Deus viu que alguém ia ter fé e chamou. De jeito nenhum, segundo a confissão. Nenhuma fé prevista, nenhuma boa obra, nada. O texto é radical. Diz que a gente é inteiramente passivo nesse momento inicial de ser vivificado. Passivo? Como assim? Pensa assim, você escolhe nascer ou ressuscitar. A ideia é a mesma. A regeneração, esse começo da vida espiritual, não é uma escolha nossa. A gente está morto no pecado, lembra? Claro. A doutrina do pecado original. Exato. Essa facilidade inicial é o que, para eles, garante que a salvação é 100% pela graça, sem mérito humano nenhum envolvido nesse start. Entendi. É um sistema bem amarrado, né? A incapacidade humana exige essa ação divina. Perfeitamente. A vocação eficaz é a resposta de Deus para a incapacidade humana que eles descreveram antes. Por isso que eles contrapõem a livre graça ao livre-arbítrio no sentido de capacidade autônoma para escolher a salvação. Nesse ponto seriam incompatíveis. Faz sentido dentro da lógica deles, mas sempre tem um mais, né? Sempre. Qual é? E as crianças que morrem muito pequenas, ou pessoas com alguma deficiência que impede de entender a pregação. Como fica isso na seção 3? Boa pergunta. A seção 3 trata justamente disso. Ela diz que as crianças eleitas que morrem na infância e outros eleitos que não podem ser chamados externamente pela palavra Sim. são regeneradas e salvas por Cristo, através do Espírito Santo. E a chave é: o Espírito age soberanamente, quando, onde e como quer. Ah, então não é uma regra geral para todas as crianças que morrem. Não. O Clark até frisa isso. A confissão não diz que todo bebê que morre está salvo, nem que está perdido. Diz que a salvação é possível para os eleitos entre eles, pela ação direta do Espírito, mesmo sem ouvir a pregação. Entendi. É uma exceção que confirma a regra da soberania de Deus, digamos assim. O meio normal é a pregação, mas Deus não está limitado a isso, nesses casos específicos. Exatamente, reforça a soberania do Espírito. Tá, mas isso não abre a porta para dizer que, sei lá, outras religiões podem salvar também, ou que basta ser uma boa pessoa? Opa, aí a seção 4 fecha essa porta com força. Ah, é? Sim, ela diz, beleza, a regeneração pode ocorrer sem pregação nesses casos específicos, mas a salvação não pode ser alcançada de nenhum outro jeito a não ser por Cristo, pela fé nele. Ou seja, exclusividade total em Cristo. Total. Rejeita completamente a ideia de salvação por outra religião ou pela luz da natureza. Cita Atos 4:12, né? Nenhum outro nome. Linguagem forte, imagina.
Fortíssima. O texto chama essas ideias alternativas de muito perniciosas e detestáveis. E o Clarke ainda aproveita para criticar quem troca a mensagem do evangelho por outras pautas mesmo que sociais. Uau, bem direto ao ponto. Então, para a gente amarrar, a vocação eficaz, na visão da confissão, é essa obra soberana de Deus, graciosa, pelo Espírito, que atrai os eleitos para Cristo, de um jeito que eles não resistem no final das contas, mudando o coração deles para que eles creiam, é Deus começando e terminando o trabalho. Perfeito resumo. É isso. A salvação é vista como uma obra divina do início ao fim. Muito bom. E para fechar, o Clarke deixa uma provocação para os pregadores, né? Sobre a importância de apresentar todo o plano de Deus sem cortar partes. Sim? Isso levanta uma questão para a gente pensar, né? Já que essas doutrinas são tão conectadas pecado, eleição, graça, chamada, como será que a ênfase exagerada em um ponto ou a omissão de outro acaba afetando a compreensão geral que as pessoas têm da fé e de como Deus age? Fica aí para reflexão.